Meu Deus, obrigado por mais um dia. Obrigado porque mesmo quando o coração acorda cansado, ferido ou confuso, o Senhor continua sendo fiel. Obrigado porque, mesmo quando não temos forças para explicar o que sentimos, o Senhor entende cada lágrima silenciosa, cada suspiro preso no peito, cada oração que mal conseguimos formular. Hoje, eu não vim aqui por acaso. E você também não está ouvindo isso por acaso. Existe um motivo espiritual para esse encontro. Existe uma resposta sendo liberada agora. A palavra diz no Salmo 71, apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Esse não é um salmo longo. Não é uma oração cheia de explicações. É um grito, é um clamor urgente. É alguém que chegou no limite. É alguém que não consegue mais esperar. É alguém que não tem mais forças para fingir que está tudo bem. É alguém que só consegue dizer, Deus, me ajuda agora. Talvez hoje você esteja exatamente assim. Não com palavras bonitas, não com discursos organizados, mas com um coração apertado, cansado de lutar sozinho, cansado de tentar ser forte quando por dentro tudo está desmoronando. Talvez você tenha entrado neste vídeo sem saber explicar direito o motivo, mas o Espírito Santo sabe. Ele conhece o peso que você carrega, a ansiedade que você tenta esconder, a dor que você não consegue compartilhar com ninguém. Eu imagino alguém agora deitado na cama, com os olhos abertos no escuro, o coração acelerado, a mente cheia de pensamentos, tentando dormir, mas sem conseguir. Imagino alguém que sorriu o dia inteiro, mas agora, sozinho, sente um vazio profundo. Imagino alguém que perdeu forças de orar como antes, mas ainda assim decidiu apertar esse vídeo porque lá no fundo existe um fiozinho de esperança dizendo, talvez Deus fale comigo hoje. E se eu te disser que Ele já está falando? Hoje essa oração não é longa, é urgente. Hoje essa oração não é teórica, é um clamor. Hoje essa oração não é para quem está confortável, é para quem precisa de socorro, para quem precisa de resposta, para quem precisa de intervenção divina imediata. Senhor, nós clamamos agora, não com palavras ensaiadas, mas com um coração quebrantado. Não com formalidade, mas com desespero santo. Não com frieza, mas com lágrimas escondidas atrás de um sorriso cansado. Deus, apressa-te em nos ajudar. Entra agora nessa casa, entra agora nesse quarto, entra agora nessa vida que está no limite. Talvez você esteja esperando há meses por uma resposta. Talvez esteja lutando com um problema que ninguém vê. Talvez esteja tentando manter tudo de pé enquanto por dentro tudo está caindo. Mas hoje o céu não permanece em silêncio. Hoje Deus não ignora seu clamor. Hoje Ele responde. E a promessa principal desta oração é esta: Deus não ignora clamores urgentes. Ele responde rápido quando o coração clama com sinceridade. Aquilo que parece travado, parado, fechado, sem solução, pode ser destravado agora pela intervenção do céu. Se você crê nisso, antes de continuarmos, eu quero te fazer um pedido espiritual. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais orações que fortalecem sua fé e transformam sua vida espiritual. Deixe seu pedido de oração nos comentários. Nós estamos orando por você. Escreva nos comentários agora: Deus, apressa-te em me ajudar. Antes de começarmos, eu quero orar com você. Vamos orar juntos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco agora diante da Tua presença, não como alguém forte, não como alguém que tem tudo sob controle, mas como alguém que precisa de Ti. Eu venho como filho cansado, como filha ferida, como alguém que chegou no limite das próprias forças. Deus, hoje eu não tenho palavras bonitas, não tenho discursos organizados, não tenho explicações longas. Eu só tenho um clamor. Me ajuda, Senhor. Apressa-te, ó Deus, em me socorrer. Apressa-te, Senhor, em me livrar. Apressa-te em responder aquilo que meu coração não consegue mais suportar em silêncio.
Pai, o Senhor conhece cada lágrima escondida, cada medo que ninguém vê, cada luta que eu enfrento quando as luzes se apagam e ninguém mais está olhando. O Senhor sabe o quanto eu tenho tentado ser forte, o quanto eu tenho tentado confiar, o quanto eu tenho tentado continuar mesmo cansado. Mas hoje eu confesso, eu preciso da tua intervenção. Eu preciso da tua resposta. Eu preciso do teu agir agora. Senhor, visita essa casa, visita esse quarto, visita essa mente cansada, visita esse coração ferido, quebra agora toda a ansiedade, quebra agora todo medo, quebra agora toda a opressão, quebra agora toda a palavra de derrota que foi lançada contra essa vida. Deus, toca agora nas emoções que estão em colapso, toca agora nos pensamentos que não param, toca agora nas feridas que ninguém vê, toca agora nas dores que ninguém consegue curar. Pai, eu oro por quem está no hospital agora, por quem está esperando um diagnóstico, por quem vai passar por uma cirurgia, por quem está lutando contra a dor no corpo e na alma. Que a tua mão seja agora remédio, consolo, cura e esperança. Eu oro também por famílias que estão em conflito, casamentos que estão à beira do fim, filhos que se afastaram, lares que estão cheios de silêncio, frieza e distância. Senhor, sopra teu Espírito sobre essas casas e restaura aquilo que parecia perdido. Eu oro por quem luta contra vícios. Vício em bebida, cigarro, pornografia, drogas, compulsões escondidas. Quebra agora essas cadeias invisíveis. Liberta agora essas mentes aprisionadas. Restaura agora essas vidas feridas. Pai, eu oro pelos idosos cansados, solitários, esquecidos, pelas crianças internadas, pelos bebês nos leitos hospitalares, pelos pais desesperados que não sabem mais o que fazer. Deus, entra agora nesses ambientes e derrama a tua paz sobrenatural. Eu oro também por portas de emprego, por quem está desempregado, endividado, angustiado com o amanhã, por quem não vê saída financeira, por quem não sabe como vai sustentar sua casa. Deus, abre portas que ninguém pode fechar, libera provisão onde não há recursos, cria caminhos onde só existe parede. Senhor, eu oro por cura física, emocional e espiritual. Cura os corpos doentes, cura as mentes cansadas, cura os corações feridos, cura as memórias traumatizadas, cura as almas que perderam a esperança. Hoje, Deus, eu não peço para depois. Eu não peço para amanhã, eu peço agora. Assim como o salmista clamou, apressa-te, ó Deus, em me ajudar. Eu também clamo. Responde agora, Senhor. Age agora, Senhor. Intervém agora, Senhor. E enquanto eu oro, eu declaro que o céu está se movendo, que anjos estão sendo enviados, que portas estão se abrindo, que cadeias estão se quebrando, que lágrimas estão sendo recolhidas, que milagres estão sendo gerados. Pai, eu coloco diante de Ti cada pessoa que está ouvindo essa oração agora. Não importa a distância, não importa a situação, não importa a gravidade do problema, nada é impossível para Ti. Recebe esse clamor, recebe essa oração, recebe esse coração quebrantado, em nome de Jesus. Amém. Você já percebeu como algumas dores não esperam? Elas não pedem licença, elas não avisam quando chegam. Elas simplesmente invadem a alma, ocupam o peito e tiram o ar. Existem momentos em que não dá mais para fazer orações longas, não dá mais para organizar palavras, não dá mais para fingir que está tudo sob controle. Existem momentos em que tudo o que conseguimos dizer é: Deus, me ajuda agora. E talvez você esteja exatamente nesse lugar hoje. Não no lugar da explicação, mas no lugar do desespero. Não no lugar da teologia, mas no lugar do clamor. Não no lugar da força, mas no lugar da exaustão. O Salmo 70 nasce exatamente desse lugar. Não é uma poesia elaborada. Não é uma reflexão profunda, é um grito,
é um socorro, é alguém que chegou ao limite das próprias forças e decidiu não fingir mais. É alguém que não disse, Deus, quando for possível, por favor, considere me ajudar, mas disse, apressa-te, ó Deus, em me livrar. Porque quando a dor é grande, a oração fica curta. Quando a luta é intensa, o clamor fica direto. Quando a alma está no limite, a única coisa que sobra é a dependência total de Deus. Talvez você esteja cansado de esperar, cansado de tentar ser forte, cansado de lutar sozinho, cansado de explicar sua dor para pessoas que não entendem, cansado de carregar fardos que ninguém vê. Talvez você tenha entrado neste vídeo sem saber explicar direito o porquê, mas o Espírito Santo sabe. Ele sabe que você está no limite, ele sabe que você precisa de resposta, ele sabe que você precisa de intervenção divina urgente. E hoje, ele te trouxe aqui não para te dar um discurso bonito, mas para te dar esperança viva. Não para te dar teoria, mas para te dar presença. Não para te dar palavras vazias, mas para te dar resposta. Existe um momento na vida em que a fé deixa de ser conceito e passa a ser necessidade. Um momento em que a oração deixa de ser hábito e passa a ser sobrevivência. Um momento em que confiar em Deus não é mais opção, é única saída. E talvez esse seja exatamente o seu momento agora. Você já se sentiu assim? Como se estivesse carregando um peso que ninguém vê? Como se estivesse sorrindo por fora, mas sangrando por dentro. Como se estivesse tentando continuar, mas sem forças para mais um dia. Como se estivesse orando há tanto tempo e começando a se perguntar se Deus ainda escuta. Mas deixa eu te lembrar de algo que o inferno tenta te fazer esquecer. Deus nunca ignora um clamor sincero. Ele pode parecer silencioso por um tempo, mas ele nunca está ausente. Ele pode parecer distante, mas ele nunca abandona. Ele pode não responder no nosso tempo, mas ele sempre responde no tempo certo. E quando responde, responde completamente. O salmista não pediu explicações, não pediu justificativas, não pediu discursos, ele pediu socorro. E Deus honra esse tipo de oração. Deus honra a oração de quem não está tentando parecer forte, mas está sendo sincero. Deus honra a oração de quem não está tentando impressionar, mas está desesperado por ajuda. Deus honra a oração de quem não tem mais forças para fingir. Talvez hoje você esteja assim, sem forças para explicar, sem forças para continuar, sem forças para esperar. Mas ainda com forças para dizer, Deus, me ajuda. E sabe o que é mais poderoso nisso tudo? É que essa oração simples carrega mais fé do que 1000 palavras bonitas, porque ela nasce da dependência, ela nasce da humildade, ela nasce do reconhecimento de que sem Deus nada podemos fazer. E quando alguém chega nesse lugar, o céu se move. Existe uma oração antiga que diz, ó Senhor, eu não te peço porque mereço, eu te peço porque preciso. Eu não te busco porque sou forte, eu te busco porque sem ti eu não sobrevivo. E talvez essa seja exatamente a sua oração hoje. Você pode estar lutando com ansiedade, com depressão, com medo do futuro, com uma enfermidade, com um casamento em crise, com filhos afastados, com dívidas, com desemprego, com vícios escondidos, com pensamentos que não te deixam dormir. Mas hoje, Deus não te trouxe aqui para te acusar. Ele te trouxe para te acolher. Ele não te trouxe para te julgar. Ele te trouxe para te curar. Ele não te trouxe para te apontar falhas. Ele te trouxe para te restaurar. Porque o Deus da Bíblia não é o Deus que pisa em quem está caído. É o Deus que estende a mão. O Salmo 34:17 diz, clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Não diz que ele livra de algumas, diz que ele livra de todas. Não diz que ele ignora, diz que ele escuta. Não diz que ele demora sempre, diz que ele responde. Mas às vezes, entre o clamor e a resposta, existe um tempo de construção.
um tempo de fortalecimento, um tempo de amadurecimento, um tempo em que Deus trabalha não apenas na situação, mas dentro de nós. E talvez você esteja nesse intervalo agora, nesse espaço entre o pedido e a resposta, nesse silêncio que dói, nesse tempo em que parece que nada muda, nesse lugar onde o coração começa a se cansar. Mas deixa eu te dizer algo com autoridade espiritual. O silêncio de Deus nunca é abandono, é preparação. Deus nunca atrasa. Deus nunca falha. Deus nunca esquece. Deus nunca perde o controle. Mesmo quando tudo parece parado, o céu está em movimento. Mesmo quando você não vê, Deus está trabalhando. Mesmo quando você não sente, Ele está agindo. Mesmo quando você não entende, Ele está construindo algo maior do que você consegue enxergar agora. Talvez você esteja orando por cura. Talvez esteja orando por restauração no casamento. Talvez esteja orando por libertação de vícios. Talvez esteja orando por portas abertas no trabalho. Talvez esteja orando por um filho distante. Talvez esteja orando por paz interior. Talvez esteja orando por um diagnóstico diferente. Mas hoje Deus te diz: não pare de clamar, não pare de confiar, não pare de orar, não pare de esperar, porque eu estou mais perto do que você imagina. Existe um momento na vida em que a dor tenta nos convencer de que Deus nos abandonou. Existe um momento em que a espera tenta nos convencer de que a oração não funciona. Existe um momento em que o cansaço tenta nos convencer de que não vale mais a pena continuar. Mas é exatamente nesse momento que precisamos lembrar: a fé não é sobre o que sentimos, é sobre quem Deus é. Deus é fiel, Deus é bom, Deus é justo, Deus é poderoso, Deus é presente. Deus é socorro bem presente na angústia. E talvez hoje você precise ouvir isso não como teoria, mas como verdade viva. Deus não perdeu o controle da sua história. Ele não esqueceu seu nome. Ele não ignorou sua oração. Ele não se afastou do seu sofrimento. Ele não abandonou sua casa. Ele não desistiu da sua vida. Ele não desistiu do seu futuro. Existe uma frase de Santo Agostinho que diz: a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação para não aceitar as coisas como estão, e a coragem para mudá-las. Talvez hoje Deus esteja despertando em você não apenas esperança, mas coragem. Coragem para continuar, coragem para orar de novo, coragem para tentar mais uma vez, coragem para confiar mesmo sem ver, coragem para não desistir quando tudo parece perdido. Mas agora, deixa eu te conduzir a um momento de verdade profunda. E se o seu maior problema não for a dor que você enfrenta, mas o silêncio que você carrega? E se o seu maior sofrimento não for a luta externa, mas a batalha interna que ninguém vê? E se o seu maior cansaço não for físico, mas emocional e espiritual? E se o que mais te machuca não for o que aconteceu, mas o medo de que isso nunca mude? Talvez você esteja sobrevivendo, mas não vivendo. Talvez esteja existindo, mas não sentindo alegria. Talvez esteja respirando, mas não descansando. Talvez esteja andando, mas não avançando. E isso dói. Dói acordar cansado, dói dormir preocupado. Dói viver com o coração pesado. Dói tentar ser forte o tempo todo, dói carregar dores que ninguém vê. Mas deixa eu te dizer algo que pode mudar tudo. Deus não quer apenas te manter vivo, Ele quer te restaurar por completo. Ele não quer apenas te sustentar na dor, Ele quer te curar. Ele não quer apenas te consolar na perda, Ele quer te devolver alegria. Ele não quer apenas te ajudar a sobreviver, Ele quer te ensinar a viver de novo. O Salmo 147:3 diz: Ele sara os quebrantados de coração e cura-lhes as feridas. Não diz que Ele ignora, não diz que Ele demora, não diz que Ele empurra para depois, diz que Ele sara, diz que Ele cura, diz que Ele restaura. Talvez você esteja ferido por palavras,
ferido por traições, ferido por abandono, ferido por rejeição, ferido por perdas, ferido por frustrações, ferido por expectativas quebradas. Mas Deus não apenas vê suas feridas, Ele toca nelas. Ele não apenas conhece sua dor, Ele entra nela. Ele não apenas escuta seu choro, Ele recolhe suas lágrimas. E Ele não apenas promete cura, Ele executa restauração. Existe uma oração antiga que diz: Senhor, entra onde ninguém entra, toca onde ninguém toca, cura onde ninguém consegue curar, restaura onde ninguém mais acredita. E talvez hoje seja exatamente isso que Deus está fazendo. Ele está entrando onde ninguém entrou, tocando onde ninguém tocou, curando onde ninguém conseguiu curar, restaurando onde ninguém mais acreditava. Mas agora deixa eu te fazer uma pergunta que pode mudar sua perspectiva. E se essa dor que você vive hoje não for o fim da sua história, mas o início da sua transformação? E se esse deserto que você atravessa agora não for castigo, mas preparação? E se esse silêncio que você enfrenta não for abandono, mas construção? E se esse tempo difícil não for derrota, mas processo? Porque muitas vezes o que Deus faz em nós enquanto esperamos é mais importante do que aquilo que Ele faz por nós quando responde. Às vezes, Ele não muda a situação imediatamente porque está mudando algo dentro de nós primeiro. Às vezes, Ele não abre a porta ainda porque está fortalecendo nossas pernas para atravessar o caminho. Às vezes, Ele não entrega a promessa ainda porque está preparando nosso coração para sustentá-la. Mas isso não significa que Ele não vai responder. Significa apenas que Ele está trabalhando de uma forma mais profunda do que você consegue perceber agora. E talvez você esteja dizendo: mas eu não aguento mais esperar. Talvez você esteja dizendo: eu não tenho mais forças. Talvez você esteja dizendo: eu não sei até quando consigo continuar. E é exatamente por isso que hoje sua oração não precisa ser longa. Ela só precisa ser sincera. Assim como no Salmo 70, apressa-te, ó Deus, em me ajudar. Isso basta. Isso é suficiente. Isso é poderoso, porque Deus não mede orações por quantidade de palavras, mas por profundidade de entrega. Ele não responde discursos, Ele responde corações. Ele não atende performances, Ele atende clamor. Ele não se move por formalidade, Ele se move por fé. Talvez hoje você precise apenas fechar os olhos por alguns segundos e dizer em silêncio: Deus, eu não aguento mais sozinho. E isso já é oração suficiente para mover o céu. Agora, deixa eu orar por você neste momento. Senhor, eu coloco agora cada família representada aqui diante de Ti, casas que estão em conflito, lares que estão feridos, ambientes que perderam a paz. Visita agora esses lares, quebra toda palavra de divisão, quebra toda raiz de ódio, quebra toda frieza emocional, derrama Teu amor sobre pais, mães, filhos, avós, restaura relacionamentos, cura feridas antigas, reconstrói o que foi quebrado, que a paz que excede todo o entendimento governe cada casa agora. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu oro agora por quem enfrenta enfermidades físicas, emocionais ou espirituais. Toca agora nesses corpos, toca agora nessas mentes, toca agora nessas emoções feridas, que toda enfermidade recue, que toda dor diminua, que toda opressão saia, que toda tristeza profunda seja substituída pela Tua paz. Declaro cura no nome de Jesus. Amém. Pai, eu coloco diante de Ti aqueles que estão desempregados, endividados, angustiados com o amanhã. Abre portas que ninguém pode fechar. Cria oportunidades onde não existem. Libera provisão sobrenatural, sustenta lares, honra famílias, que testemunhos de portas abertas surjam a partir desta oração, em nome de Jesus. Amém. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando: mas meu problema é grande demais.
Talvez você esteja dizendo, minha situação é complicada demais. Talvez você esteja dizendo, minha dor é profunda demais. Mas deixa eu te lembrar de algo. Nenhum problema é maior do que Deus. Nenhuma dor é mais profunda do que a graça. Nenhuma situação é mais complexa do que o poder do céu. Mas agora, vem a virada emocional que talvez você não esperava ouvir. E se o que mais te impede de receber o milagre não for a situação externa, mas o medo interno? E se o que mais bloqueia sua resposta não for a circunstância, mas a desconfiança? E se o que mais atrasa sua restauração não for o tempo de Deus, mas a dificuldade de acreditar que Ele ainda pode agir? Porque muitas vezes, sem perceber, começamos a orar esperando pouco. Oramos esperando quase nada. Oramos sem expectativa. Oramos já pensando que não vai dar certo. Oramos mais por obrigação do que por fé. Oramos mais por hábito do que por esperança. Oramos, mas no fundo já desistimos. E isso não acontece porque somos maus. Acontece porque estamos cansados. Acontece porque já tentamos muitas vezes. Acontece porque já nos decepcionamos. Acontece porque já esperamos demais. Acontece porque já choramos demais. Acontece porque já doeu demais. Mas deixa eu te dizer algo que pode mudar tudo. Deus não se cansa de você, mesmo quando você se cansa de tudo. Ele não se frustra com sua fraqueza. Ele não se decepciona com seu cansaço. Ele não se afasta da sua dor. Ele se aproxima ainda mais. O Salmo 73, 26 diz: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Mesmo quando o coração desfalece, mesmo quando a carne enfraquece, mesmo quando a alma cansa, mesmo quando a fé vacila, Deus continua sendo força, Deus continua sendo sustento, Deus continua sendo refúgio, Deus continua sendo resposta. Talvez você precise hoje não de uma mudança externa imediata, mas de uma renovação interna profunda. Talvez Deus esteja mais interessado em curar seu coração do que em mudar sua situação. Porque quando o coração é curado, a situação deixa de nos destruir. Quando a alma é fortalecida, a circunstância perde o poder de nos dominar. Quando a fé é restaurada, o medo perde autoridade. Mas isso não significa que Deus não vá agir externamente. Significa apenas que Ele age primeiro dentro de nós, para depois agir ao nosso redor. Agora, respira fundo, porque estamos entrando numa parte ainda mais profunda desta oração. Existe um tipo de dor que não grita, ela sussurra. Existe um tipo de cansaço que não aparece, ele se esconde. Existe um tipo de sofrimento que não sangra, ele corrói por dentro. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Não uma explosão de desespero, mas um desgaste silencioso. Não um colapso visível, mas uma fadiga interna. Não uma crise pública, mas uma luta secreta. Aquela luta que ninguém vê. Aquela batalha que você trava quando está sozinho. Aquela dor que você carrega sem conseguir explicar. Talvez você tenha aprendido a sorrir para não preocupar ninguém. Talvez tenha aprendido a dizer, está tudo bem, mesmo quando não está. Talvez tenha aprendido a engolir lágrimas para parecer forte. Talvez tenha aprendido a sobreviver sem apoio. Mas deixa eu te dizer algo que talvez ninguém tenha te dito ainda. Você não precisa ser forte o tempo todo diante de Deus. Você não precisa fingir que está bem. Você não precisa esconder suas dores. Você não precisa maquiar seu cansaço. Você não precisa disfarçar sua fraqueza. Deus não se aproxima de você por causa da sua força. Ele se aproxima por causa da sua vulnerabilidade. O Salmo 70 é a prova disso. Não existe filtro. Não existe maquiagem espiritual, não existe discurso bonito. Existe apenas um coração cansado clamando por ajuda. E Deus honra isso.
Talvez hoje sua oração não seja Senhor, seja feita a tua vontade. Talvez hoje sua oração seja Senhor, eu não aguento mais. Talvez hoje sua oração não seja Pai, eu confio plenamente. Talvez hoje sua oração seja Pai, eu estou tentando confiar. Talvez hoje sua oração não seja Deus, obrigado por tudo. Talvez hoje sua oração seja Deus, por favor, não me abandona. E sabe de uma coisa? Todas essas orações são válidas, todas são ouvidas, todas são recebidas, todas são acolhidas. Porque Deus não exige perfeição para responder, Ele exige sinceridade. Talvez você esteja cansado de lutar contra pensamentos negativos. Talvez esteja cansado de acordar sem motivação. Talvez esteja cansado de carregar culpas antigas. Talvez esteja cansado de erros passados. Talvez esteja cansado de tentar ser alguém que você não consegue ser. Talvez esteja cansado de esperar por algo que parece nunca chegar. Mas hoje, Deus te trouxe aqui para te lembrar. Ele ainda está escrevendo sua história. O capítulo atual não é o final. O momento difícil não é o desfecho. A dor presente não é a conclusão. O silêncio atual não é abandono definitivo. Existe continuidade, existe propósito, existe redenção, existe restauração. Mas agora, deixa eu te conduzir a uma reflexão que talvez você não esperava. E se o maior milagre que Deus quer fazer hoje não for mudar sua situação externa, mas mudar a forma como você se vê? E se o maior milagre não for resolver seu problema, mas curar sua identidade? E se o maior milagre não for abrir uma porta, mas fechar uma ferida? E se o maior milagre não for mudar o ambiente, mas restaurar sua alma? Porque muitas vezes nós queremos que Deus mude as circunstâncias, mas Ele quer primeiro curar nossas emoções. Nós queremos que Ele transforme o cenário, mas Ele quer primeiro restaurar nosso interior. Nós queremos que Ele resolva o problema, mas Ele quer primeiro curar a raiz que nos faz sofrer mesmo quando o problema muda. Talvez você esteja carregando traumas de rejeição, traumas de abandono, traumas de traição, traumas de perdas, traumas de palavras que machucaram, traumas de experiências que marcaram, e isso moldou sua forma de se enxergar. Talvez você se veja pequeno, talvez se veja incapaz, talvez se veja indigno, talvez se veja fraco, talvez se veja insuficiente, talvez se veja quebrado. Mas deixa eu te dizer algo com autoridade espiritual. Deus não te vê como você se vê. Ele não te enxerga através das suas feridas. Ele não te define pelos seus erros. Ele não te resume pelas suas quedas. Ele não te mede pelas suas fraquezas. Ele te vê através do amor. Ele te vê através da redenção. Ele te vê através do propósito. Ele te vê através da graça. O Salmo 139:14 diz: Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Mesmo ferido, você é admirável. Mesmo cansado, você é precioso. Mesmo quebrado, você é amado. Mesmo fraco, você é importante. Mesmo em crise, você é valioso. Talvez você esteja vivendo um tempo em que sua fé está frágil. Talvez esteja vivendo um tempo em que suas orações estão curtas. Talvez esteja vivendo um tempo em que sua esperança está baixa. Talvez esteja vivendo um tempo em que sua confiança está abalada. Mas deixa eu te dizer algo que pode mudar tudo. Deus não exige uma fé grande. Ele exige uma fé sincera. Ele não exige uma oração longa. Ele exige um coração aberto. Ele não exige perfeição, ele exige entrega. Talvez hoje sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda, mas Jesus disse que isso já é suficiente para mover montanhas. Talvez hoje sua oração seja apenas um suspiro, mas Deus transforma suspiros em respostas. Talvez hoje sua esperança seja pequena, mas Deus é especialista em multiplicar pequenas esperanças em grandes milagres. Agora, deixa eu te conduzir a uma oração profunda para áreas específicas da sua vida.
Senhor, eu coloco diante de Ti casamentos feridos, relacionamentos desgastados, lares marcados por frieza, silêncio, conflitos e dores antigas. Onde houve palavras duras, traz palavras de vida. Onde houve distância, traz aproximação. Onde houve traição, traz restauração. Onde houve desgaste, traz renovação. Cura corações feridos, restaura alianças quebradas, reconstrói lares sobre a base do Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Pai, eu oro agora por quem está em hospitais, clínicas, UTIs, salas de espera, consultórios médicos, por quem aguarda diagnósticos, por quem enfrenta dores intensas, por quem se sente frágil no corpo e na alma. Senhor, entra agora nesses ambientes, toca nesses corpos, acalma essas mentes, fortalece esses corações, que o Teu poder cure, restaure e traga esperança onde só havia medo. Em nome de Jesus. Amém. Deus, eu coloco diante de Ti bebês e crianças que estão hospitalizados agora. Pequenas vidas, pequenos corpos, grandes batalhas. Senhor, envolve esses pequeninos com Teu amor, fortalece seus corpos, acalma seus pais, derrama cura sobrenatural, que médicos se surpreendam, que diagnósticos mudem, que testemunhos nasçam. Em nome de Jesus. Amém. Pai, eu oro por quem vai enfrentar cirurgias, procedimentos médicos, intervenções delicadas. Que Tu sejas o cirurgião dos cirurgiões. Guia cada mão médica, dá paz a cada coração, que tudo ocorra perfeitamente, que haja recuperação rápida, completa e cheia de testemunhos. Em nome de Jesus, amém. Senhor, eu coloco diante de Ti pessoas presas a vícios em bebida, cigarro, pornografia, drogas, compulsões escondidas, hábitos destrutivos. Quebra agora essas correntes invisíveis. Liberta essas mentes. Restaura essas vontades. Cura essas emoções feridas. Que o poder do Espírito Santo traga libertação completa. Em nome de Jesus. Amém. Pai, eu oro agora pelos idosos cansados, solitários, esquecidos, fragilizados. Envolve-os com Teu amor, fortalece seus corpos, acalma suas mentes, renova suas forças, que sintam Tua presença diariamente, que saibam que são preciosos aos Teus olhos. Em nome de Jesus. Amém. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando, isso é bonito, mas será que Deus realmente vai agir na minha vida? Talvez você esteja dizendo, eu já orei tanto e nada mudou. Talvez você esteja dizendo, eu já esperei demais. Talvez você esteja dizendo, eu não sei se ainda consigo acreditar. E aqui vem a virada emocional que talvez você não esperava ouvir. E se Deus já estivesse agindo, mas não do jeito que você esperava? E se Ele já estivesse respondendo, mas não no tempo que você queria? E se Ele já estivesse movendo o céu, mas ainda preparando o seu coração para receber o que pediu? Porque muitas vezes, quando achamos que Deus não está fazendo nada, Ele está fazendo tudo. Só que por dentro, Ele está curando memórias, Ele está restaurando emoções, Ele está fortalecendo a fé, Ele está alinhando circunstâncias, Ele está preparando pessoas, Ele está organizando caminhos, Ele está abrindo portas que você ainda não vê. Ele está fechando portas que te destruiriam. Ele está protegendo você de coisas que você nem imagina. Mas agora, deixa eu te fazer uma pergunta que pode transformar sua fé. Você confia em Deus apenas quando entende o que Ele está fazendo? Ou você confia mesmo quando não entende nada? Porque fé não é confiar quando tudo faz sentido. Fé é confiar quando nada faz sentido. Fé não é acreditar quando tudo está claro. Fé é acreditar quando tudo está confuso. Fé não é esperar quando tudo está fácil. Fé é esperar quando tudo está difícil. Talvez hoje você precise dizer, Deus, eu não entendo, mas eu confio. Talvez precise dizer, Deus, eu não vejo, mas eu acredito. Talvez precise dizer, Deus, eu não sinto, mas eu espero.
Talvez precise dizer: Deus, eu não sei como, mas eu creio. E isso muda tudo. Porque quando confiamos mesmo sem entender, abrimos espaço para Deus agir além do que conseguimos imaginar. Quando entregamos mesmo sem ver, permitimos que Ele faça mais do que conseguimos planejar. Quando esperamos mesmo cansados, mostramos que nossa fé não depende das circunstâncias, mas do caráter dele. Existe uma frase do pastor Charles Spurgeon que diz: Deus é bom demais para ser cruel e sábio demais para errar. E quando não conseguimos rastrear sua mão, podemos confiar em seu coração. Talvez hoje você não consiga rastrear a mão de Deus na sua vida. Talvez não consiga entender por que certas coisas aconteceram. Talvez não consiga explicar por que certas portas se fecharam. Talvez não consiga compreender por que certas dores surgiram. Mas você pode confiar no coração dele. E agora, eu quero te conduzir para um momento ainda mais profundo. Feche seus olhos por alguns segundos, se puder. Respira fundo e diga em silêncio: Deus, eu entrego tudo. Entrega suas dores, entrega seus medos, entrega suas preocupações, entrega seus traumas, entrega seus fracassos, entrega suas decepções, entrega seus sonhos, entrega seus planos, entrega suas feridas, entrega seu cansaço, porque Deus não cura o que escondemos, Ele cura o que entregamos. Ele não restaura o que fingimos, Ele restaura o que confiamos. Ele não transforma o que negamos, Ele transforma o que colocamos diante dEle. Talvez hoje você esteja vivendo uma das maiores batalhas da sua vida. Talvez esteja enfrentando algo que ninguém imagina. Talvez esteja carregando um peso que ninguém vê. Talvez esteja vivendo uma dor que ninguém entende. Mas deixa eu te dizer algo com toda a autoridade espiritual. Essa batalha não vai te destruir, ela vai te fortalecer. Essa dor não vai te matar, ela vai te transformar. Esse processo não vai te quebrar, ele vai te amadurecer. Esse tempo não vai te apagar, ele vai te refinar. Porque Deus não desperdiça dores, Ele não desperdiça lágrimas, Ele não desperdiça processos, Ele não desperdiça feridas, Ele não desperdiça lutas. Ele transforma tudo em testemunho. Talvez hoje você esteja no meio da tempestade, mas Deus não é o Deus que apenas acalma tempestades, Ele é o Deus que caminha sobre elas. Talvez hoje você esteja no meio do deserto, mas Deus não é o Deus que apenas tira do deserto, Ele é o Deus que sustenta dentro dele. Talvez hoje você esteja no meio da noite, mas Deus não é o Deus que apenas traz o dia, Ele é o Deus que brilha na escuridão. Agora, respira fundo, porque estamos chegando no ponto de transição para o encerramento espiritual desta oração. Talvez você tenha chegado até aqui cansado, talvez tenha começado esse vídeo sem forças, talvez tenha apertado o play sem saber exatamente por quê. Mas eu creio que você não saiu do mesmo jeito que entrou, porque quando oramos, algo muda, quando clamamos, algo se move, quando buscamos, algo acontece, quando entregamos, algo se transforma. Talvez a situação ainda não tenha mudado completamente. Talvez o problema ainda não tenha desaparecido. Talvez a dor ainda não tenha sumido por inteiro. Mas algo dentro de você mudou. Sua fé foi fortalecida, sua esperança foi reacendida, sua alma foi tocada, seu coração foi renovado, e isso já é milagre. Se isso te tocou, é porque o Espírito Santo queria que você ouvisse isso hoje. Deixe seu pedido de oração nos comentários. Estamos orando por você. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais orações que transformam sua vida espiritual. Compartilhe esse vídeo com quem mais precisa de oração neste momento. E se isso fez sentido para você, escreva agora nos comentários. Amém. Antes de finalizarmos, vamos orar juntos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco agora diante de Ti cada pessoa que ouviu esta oração até aqui, cada coração cansado,
cada alma ferida, cada mente sobrecarregada, cada vida que chegou ao limite e decidiu clamar. Senhor, recebe esse clamor como incenso diante do teu trono. Assim como o salmista clamou, apressa-te, ó Deus, em me ajudar. Nós também clamamos hoje. Não pedimos para amanhã, não pedimos para depois, pedimos agora. Intervém agora, Senhor. Age agora, Senhor. Move agora, Senhor. Onde há enfermidade, libera cura. Onde há angústia, libera paz. Onde há medo, libera coragem. Onde há confusão, libera direção. Onde há portas fechadas, libera abertura. Onde há cadeias, libera libertação. Onde há morte, libera vida. Onde há choro, libera consolo. Onde há desespero, libera esperança. Pai, visita lares agora. Visita hospitais agora. Visita corações agora. Visita famílias agora, visita quem está sozinho agora, visita quem está no limite agora. Que o teu Espírito Santo envolva cada pessoa com paz sobrenatural. Que a tua presença seja sentida como um abraço invisível. Que a tua graça seja experimentada como alívio profundo. Que a tua resposta comece a se manifestar a partir deste momento. Deus, eu declaro que ninguém que ouviu esta oração ficará como antes. Declaro testemunhos surgindo, declaro portas se abrindo, declaro curas acontecendo, declaro restaurações se manifestando, declaro vidas sendo transformadas. Recebe nossa oração, recebe nosso clamor, recebe nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por orar comigo. Que a paz de Deus continue te fortalecendo e guiando seus passos. Até breve.